Olá, meus queridos amigos. Nós estamos estudando o sermão escatológico de Jesus em Lucas capítulo 21. Você já se perguntou alguma vez como é que o mundo vai acabar? Como terminará a história humana? Será que é através da explosão de bombas nucleares? Será que nós vamos conseguir acabar com a camada de ozônio e os raios solares vão esquentar a Terra de tal forma que ela vai deixar de ter vida humana ou qualquer tipo de vida aqui? Será que a história terminará de modo drástico através de terremoto, um cometa que colida com a Terra ou coisa assim? Ou será que não vai acabar? Vai ficar até que o Sol, bilhões de anos para frente, se escureça e aí então a vida na Terra pereça? Você já se perguntou como é que vai terminar a história humana? Como é que o mundo vai acabar? No texto que nós vamos ler, Jesus nos diz como a história, tal como a gente vive hoje, terminará. E terminará de uma maneira surpreendente. Não é a maneira como as pessoas em geral imaginam, mas é surpreendente. Então vem comigo, vamos estudar a palavra e aprender aquilo que Jesus quer nos ensinar. Em Lucas 21, versículo 24, Jesus falou sobre a queda de Jerusalém. Esse é o texto anterior, do 20 ao 24. E disse que Jerusalém seria destruída, Jerusalém acabaria, o seu templo seria colocado abaixo, não ficaria pedra sobre pedra, e os gentios pisariam Jerusalém. Os gentios são os não-judeus, pisariam Jerusalém até que os tempos deles se completem. Aí, veja bem, isso no verso 24. No verso 25, que é o seguinte, ele diz: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então, óbvio que do verso 24 para o verso 25, Jesus deu um tremendo de um pulo. Porque quando Jerusalém foi destruída, não aconteceu nada no sol, na lua e nas estrelas. Nada. A vida continuou normal, menos para aquele povo que sofreu aquela morte, aquela invasão. Mas no restante, tudo continuou normal. Mas aí Jesus fala de um momento em que se abalarão, haverá sinais nos céus. Então, há um grande pulo. O que é isso? Que pulo Jesus dá aí? É aquilo que nós já falamos de outra vez, porque na profecia de Jesus, o que é comum na profecia judaica, o profeta ele fala de dois eventos, um evento próximo a ele e um outro evento longe dele. Aqui o evento próximo é a queda de Jerusalém, a destruição do templo. Jesus está falando no ano 30 e isso ocorreu no ano 70, então para ele é o evento próximo. E o outro evento que ele está falando é a sua segunda vinda. É disso que trata o verso 25, da segunda vinda de Jesus. Então, obviamente aqui nós temos um outro evento. Agora veja, para Jesus era um evento muito longe no tempo. Para nós ainda é no futuro. A queda de Jerusalém está no nosso passado, mas esse está no nosso futuro ainda. Não aconteceu. E é sobre este segundo evento que Jesus começa a falar aqui a partir do verso 25. Então vamos lá. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Primeiro Jesus fala de sinais no sol, na lua e nas estrelas. Veja bem, eu não posso pegar essas palavras de Jesus, haverá sinais no sol, lua e nas estrelas, e colocar de uma forma literal. Como ele vai dizer no fim do verso 26, porquanto os poderes do céu serão abalados. Eu não posso pegar isso e entender literalmente. Então vai haver um abalo no sol, vai haver um abalo na lua, ou um abalo em algumas das estrelas. Por quê? Porque esses abalos
causariam a morte de toda a vida na Terra. Se o Sol tiver algum abalo grande, maior, de tal forma que seja visível da Terra, aí, meus amigos, todos já teremos morrido. Toda a vida já terá morrido. Porque para que haja vida na Terra, em especial a vida humana, é preciso que as condições do Sol, da Lua, sejam estáveis como são estáveis há milhões de anos. Sejam estáveis. Mas se Jesus não está falando literalmente, qual é o sentido dele ao dizer que os poderes do céu serão abalados e haverá sinais no Sol, na Lua, nas estrelas? Veja, no mundo antigo, o mundo de Jesus, a Sol, Lua e estrelas eram fontes de localização, eram fontes de guia. Eles tinham barcos que iam de um lugar para o outro. Pelo que se guiavam? Pelas estrelas, pelo Sol, pela Lua. Não havia bússola, não havia GPS, não havia nada. Havia apenas as estrelas, havia o Sol, para dizer onde se estava e onde se queria ir. Então, quando Jesus fala desse abalo, desses sinais, o que me parece que ele quer dizer é que a última geração, a geração que estará viva quando ele voltar, é uma geração que estará desorientada. Veja, se as estrelas, o Sol, são sinais da localização das pessoas para eles fazerem o que tinham que fazer, se há abalo nisso, não haveria orientação. Então, a ideia é de que a última geração será uma geração desorientada. Uma geração sem referenciais para viver. Não para viajar, mas para viver. E aí Jesus continua. E veja como eu entendo que essa interpretação é correta pelo que vem a seguir. Por quê? O que vem a seguir, Jesus vai falar de como estará esta última geração psicologicamente, ou seja, no seu interior. Em cada um das pessoas que estiverem vivas, como é que elas estarão. Então observe isso, ainda no verso de número 25. E sobre a terra haverá, aí ele diz 3 sentimentos existenciais que vai caracterizar a última geração, a geração quando Jesus voltar. 3 sentimentos existenciais. Então preste atenção nesses 3. Primeiro sentimento existencial é a angústia. Diz assim: e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então, angústia das nações. Angústia é uma opressão interior. Angústia é aquele sentimento de desassossego ruim, constante, em que parece que as coisas não estão em seu lugar. Angústia é quando a gente, por dentro, é amassado, a vida está difícil, o negócio está mal e parece que nada se desenrola e é problema em cima de problema e eu não aguento viver com tanto problema. Haverá angústia. Agora é interessante, outros textos, especialmente do Apocalipse, diz que na última geração a vida econômica, financeira vai estar bombando, vai estar a mil. Comércio, tudo explodindo de conseguir tudo de riqueza, muita gente com riquezas, situações boas para muita gente no sentido econômico, financeiro. No entanto, no interior das pessoas, angústia. Angústia. Esse dinheiro, essa boa vida que muitos terão, não vai ajudar as pessoas a viver melhor. Pelo contrário, aí é que ficarão mais angustiadas ainda. Veja, financeiramente tem do que quiser, mas no seu interior
a pobreza espiritual é muito grande, a angústia é muito grande. E assim Jesus diz, eles serão e terão angústia pelo bramido do mar, até por coisas mais simples. É essa angústia que vai levar as pessoas a estar sempre buscando Messias. Os Messias que aparecerem. Esse é o cara que vai resolver meu problema de angústia. Esse é o cara que vai resolver tudo. Quando a gente seguir esse, aí a gente vai ter paz no coração. Vão aparecer muitos Messias desse tipo. Gente assim, que diz, eu vou arrumar tudo. Está tudo errado, mas eu vou arrumar. E muita gente vai acreditar nesses falsos Messias, né? Como a gente vê hoje, né? Aí, o segundo sentimento existencial, o primeiro é angústia. O segundo sentimento existencial, que conforme Jesus diz, é o sentimento da perplexidade. Haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. A palavra aí é perplexidade. No texto original, a palavra aporia, que significa algo sem saída. Você já entrou numa rua sem saída? Né? A gente está de carro, entra numa rua sem saída e lá na frente tem que fazer o retorno e voltar porque não há saída. Assim será a vida da maioria. Eles viverão nessa perplexidade, ou seja, nesse medo assim incontrolável, numa situação que eles veem, não tem saída para nós, não tem saída para essa situação ruim, não tem saída. E veja, essa perplexidade de Jesus é pelo bramido do mar e das ondas, coisa simples. O bramido, Jesus vivia numa cidade que era próxima a um lago enorme, era chamado até de mar, e as ondas batiam lá nas praias, normalmente como em qualquer cidade litorânea. Mas o bramido das ondas vai causar terror nas pessoas, vai causar perplexidade, não tem de onde a gente sair, não tem de como a gente sair dessa situação difícil. Isso aqui, veja bem, as coisas simples da vida causarão perplexidade, causarão paralisia, colocarão as pessoas quase que num beco sem saída. É o caso hoje, por exemplo, de uma doença que muita gente tem, chamado síndrome do pânico. Na síndrome do pânico, exemplo, a pessoa fica em casa, ela não sai de casa porque ela acha que lá fora tem o mal esperando ela. E vai acontecer uma coisa ruim com ela se ela sair de casa. Então ela fica dentro de casa. Então veja, o que para tanta gente é tão comum abrir a porta e ir para a rua e trabalhar ou ir comprar alguma coisa, para essas pessoas, algo tão comum se transformou num negócio assim, sem saída. É essa a condição de muita gente, no fim, na última geração. É uma geração que não vê saída para as coisas. E o terceiro sentimento existencial é o do terror. Verso 26. Os homens desfalecerão de terror e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Os homens, a ideia é desmaiarão de terror. Ou seja, eles vão estar tão aterrorizados com aquilo que vai acontecer, que pode acontecer. Aquilo vai causar uma angústia, um medo, uma perplexidade, um terror tão grande na vida deles, que segundo Jesus aqui, muitos desmaiarão de terror, de medo. Não estarão preparados. Não estarão preparados. E essa palavra desfalecerão
ou desmaiarão de terror, ela tem um outro sentido também, porque a ideia é desmaiar. No texto original é como se a alma saísse da pessoa, então ela desmaia, ela perde os sentidos. Mas tem o outro sentido que diz assim, a alma sair é o quê? É morrer. Mas morrer por quê? Porque o terror é grande demais. Viver dói, viver é difícil. Ou seja, a última geração é uma geração na qual haverão suicídios, e muitos suicídios, porque as pessoas terão medo de viver, as pessoas terão terror de viver e de enfrentar a vida. Viver vai doer muito, e alguns vão preferir tirar a vida. Angústia, perplexidade e terror. Para você, esses 3 sentimentos não são atuais? Não caracterizam, por exemplo, nossa geração? Você não acha que com o passar do tempo isso vai ficar pior? Isso sim não é um sinal de que a volta do Senhor pode estar perto? Muito bem. Aí Jesus fala, agora vamos para o verso 27. Agora veja, tudo isso está acontecendo, essa angústia, esse terror todo, e aí singelamente, numa boa, Jesus fala da sua vinda. E ele diz assim, olha como ele diz. Então verão vir o Filho do Homem em uma nuvem, com poder e grande glória. Então verão vir o Filho do Homem. Todos verão a vinda de Jesus. É Jesus quem volta, é o Filho do Homem, o título que ele mais gostou de usar quando esteve aqui na Terra. Mais gostou, Filho do Homem, que é um título que fala que ele é humano e é um título também que fala que ele é divino. Por isso que ele gosta tanto desse título. O título diz Homem, Deus. E este Filho do Homem, este Jesus, volta. É o mesmo Senhor Jesus de quem nós falamos, de que a Bíblia fala, que vai voltar. O mesmo. E ele vai voltar pela segunda vez. Diz o texto que todos o verão. Então, há uma ideia de que Jesus vai voltar em 2 fases. Na primeira fase é invisível, ninguém vê, a igreja é arrebatada, sobe com ele. A segunda fase é visível, aí todo mundo vê. Eu não acredito nessa teoria escatológica. O que eu acredito é naquela que diz, Jesus vai voltar numa fase só, e será visível a todos, todos o verão. Sim, nesse momento a igreja é arrebatada para o encontro com ele nos ares, mas todo mundo está vendo tudo. Todo mundo está acompanhando tudo. E é isso que Jesus está dizendo. E todos verão. Olha o verso 27. E verão. Quem verão? Estes homens que estavam nessa situação. É deles que Jesus está falando. É desta geração. A geração verá. Então não tem esse negócio de Jesus vir invisível para arrebatar a igreja. Não, Jesus vem visível de uma vez só. E verão vir o Filho do Homem em uma nuvem com poder e glória. Todos o verão. Então, quando Jesus voltar, ele virá em uma nuvem. Ou seja, ele será visível a todos. Todos verão. Apocalipse diz, e todo olho verá. Ele será visível. Aí tem 2 atitudes. A primeira de terror pelos que rejeitaram a Jesus. A segunda de alegria pelos que receberam a Cristo. Esses dirão, e aí tem uma palavrinha antiga, Maranata, ou seja, vem Senhor Jesus. E será muita alegria para os que são de Cristo. A esperança se concretizou. Jesus voltou. Que Deus os abençoe.